Do livro Vinha de Luz, capítulo 8 de 180, Marcas, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 8 de 180, Marcas. Desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude, em cada posição da vida, assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 8, que Emmanuel intitulou de Marcas. Este título, Marcas, é porque ele utilizou esta passagem que Paulo escreveu aos Gálatas, que diz: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, Paulo está pedindo para que nem o moleste, ninguém perturbe, porque ele está trazendo as marcas do Senhor Jesus. Emmanuel vai nos explicar melhor o entendimento desta passagem. E ele diz que todas as realizações humanas possuem marca própria. E ele dá exemplos. Ele diz assim: casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos.
Então essas realizações humanas, todas elas têm uma marca. Quem construiu uma casa, não é? Traz a marca daquele construtor. Quem escreveu um livro, ou escreveu um artigo, os medicamentos ele vem de tal ou qual laboratório. Enfim, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Nesta outra parte, diz, se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Então ele está dizendo, se essa medida que foi colocada para os bens transitórios, né? A casa, remédios, roupas e tal, se fosse usada a mesma medida, ou medida semelhante, não é? Para os bens eternos, isso não seria possível, não é? Por isso que ele diz que não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. Ele diz assim, Jesus possui igualmente os sinais dele. Então, o que ele está querendo dizer para nós? Que Jesus possui os seus sinais. E que a imagem utilizada por Paulo de Tarso, não é? A imagem é essa dele falar das marcas. Em suas exortações aos Gálatas, pode ser mais extensa. Ou seja, essas marcas de Jesus pode ser bem extensa. Então essas marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. O que ele está querendo dizer? Porque muitas vezes nós enfatizamos, as pessoas enfatizam a crucificação de Jesus, não é? O seu derradeiro dia. E aí, então, muitas vezes, nós falamos do último dia de Jesus, que foi a sua crucificação. Falamos assim. Mas, e suas atividades na experiência comum? Isto é, ele teve uma passagem na Terra. E como foi essa passagem na Terra? Não é? E aí ele exorta para que nós possamos, em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Então, ele está dizendo que nós podemos revelar uma demonstração do Divino Mestre que nós tenhamos aprendido com ele. Que nós tenhamos aprendido no seu Evangelho. Ele diz, Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. Padrões educativos, não é? E realmente, o Evangelho de Jesus é um manual de conduta humana para que nós possamos nos educar espiritualmente, não é? Ele diz ainda, o Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros. Então ele diz que o Evangelho apresenta diversas formas, não é? Ele diz, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio, que é a crucificação. Então, se nós acompanharmos cada lição do Evangelho de Jesus, nós vamos ver que realmente são atitudes que nós temos que praticar. Alguém pode dizer assim, eu vou copiar. Bom, você pode até copiar, a princípio, mas depois aquilo passa a ser realmente uma forma de você conduzir sua vida. E ele diz, sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Então, porque ele era muito observado, e isso foi muito importante. Então, os seus discípulos, né, ficaram observando
em cada posição da vida, ele assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Vamos dar um exemplo. Aquele que ela estava falando com o povo ali na praça e trouxeram a mulher adúltera. Olha que ensinamento ele deu. Um ensinamento que eles não esperavam. Ninguém esperava. Como que o mestre sairia daquela situação? Porque a lei mosaica falava que podia apedrejar a mulher. Não é? E ele não falou para apedrejar a mulher. E nesta outra parte diz, todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. O que ele está querendo dizer, então, em outras palavras, é que ao nós estudarmos o Evangelho de Jesus, as lições, não é, que de Paulo, nós passamos a incorporar essas lições no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas obras. E aí, todos os dias, o discípulo pode encontrar os recursos para salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Então, nós podemos utilizar esses registros de Jesus em nossas ações diárias. Estas são as marcas. Estas são as marcas que nós também vamos ter, não é? Se nós já não as temos todas, pelo menos nós já temos algumas, não é? Essa marca de Jesus, ou seja, esse ensinamento de Jesus. E aí ele nos ensina, quando termine cada dia, passa em revistas pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Então, no final do dia, antes de dormir, nós podemos, antes de orar, refletir sobre aquele dia. E cada experiência, como foi essa experiência? Nós agimos como um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus? Como que nós fizemos? Nós falamos da vida alheia, nós criticamos a pessoa. Como fizemos? Eis a pergunta, não é? Ou nós elevamos a pessoa, fizemos um elogio, né? Aceitamos aquilo que ela falou e que não seja do nosso entendimento, não é? De nossa forma de proceder, mas nós respeitamos, não é? E assim por diante. Aqui no final, ele diz, observa os sinais com que assinalastes os teus atos, recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Desta forma, ao estudarmos o Evangelho, diz ele que nós temos que recordar fundamentalmente que as marcas de Jesus são aquelas atitudes que nós sacrificamos nós para o bem de todos. Então, se uma pessoa está precisando de paciência, tenha paciência com ela. Se ela precisa de tolerância, tenhamos tolerância. Se ela está equivocada, procuremos alertá-la no momento mais propício, é claro. Não vai ser naquele momento que ela está exaltada, não é mesmo? E assim por diante. Então essas marcas são exatamente nossos ensinamentos, os ensinamentos de Jesus que nós já temos dentro de nós e que nós passamos dia após dia a praticá-los. E assim, esta marca de Jesus vai cada vez mais firmando em nós, para que nós possamos cada dia mais evoluir e cada vez mais poder ajudar quem está conosco. Foi muito bom estar com você, espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fique com Deus.